Pessoal, começando o nosso giro de notícias de hoje. Pessoal, é o seguinte, muita gente pediu para a gente comentar sobre essa situação. Tá todo mundo metendo pau no Flávio Bolsonaro porque ele recebeu o enviado de Trump responsável pelas sanções, mas negou ter tratado sobre sanções contra Moraes, ao contrário do que tinha anunciado Eduardo Bolsonaro. E aí ficou essa briga, o UOL publicou que não tinha nada de sanção, veio aí a fala agora do Flávio, e aí Eduardo ficou com a cara de tacho. Mas isso, pessoal, é estratégia. Dá uma olhada nisso aqui. Peço que vocês compartilhem esse vídeo, assista comigo até o final, porque é o seguinte, ó, Paulo Figueiredo, que tá lá no fervo junto com Eduardo Bolsonaro diariamente, frequentando a Casa Branca, fazendo todo esse trabalho, disse o seguinte, abre aspas, não faz sentido nenhum meter o pau no Flávio pela declaração dele sobre a reunião com a delegação dos Estados Unidos, que pode parecer em desacordo com Eduardo e eu. Ele disse corretamente que podia dizer, seguindo orientações. Aguardem as cenas dos próximos capítulos. Publicou, inclusive, também em inglês a mesma mensagem. Ou seja, isso foi uma estratégia. É óbvio que tudo o que está acontecendo foi passado e a gente não pode dar munição para os inimigos. Então, primeira informação aqui para vocês, que eu peço que já você considere já se inscrever no canal, deixar o joinha só por essa informação que nos ajuda demais, é o forte da direita. E falando em direita, é o seguinte, pessoal, Gilvanda Federal teve o mandato suspenso por 3 meses após ofensas a Gleisi Hoffmann. Ele, infelizmente, não recorreu. Mas o que eu quero trazer de lição disso aqui, pessoal? Enquanto isso, o Glauber, que fez a grevinha fake de fome, tá lá ainda e se bobear não vai ser cassado porque tá tendo inclusive a misericórdia de alguns deputados de direita. Então que fique aqui a lição, ninguém teve misericórdia do Gilvan e que assim seja também com Glauber quando for para o plenário. Dito isso, vamos à próxima notícia. Olha só, tá sobrando dinheiro, né, pessoal? Já devolveu o dinheiro de todo mundo do INSS, é isso mesmo, né? Todos os aposentados já receberam, todo mundo recebeu um aumento na aposentadoria, todo mundo recebeu um aumento no seu salário, no salário mínimo, e Lula vai fazer mais um passeio, então, já que está sobrando, com o nosso dinheiro. Olha só, Lula vai levar Alcolumbre, Janja, aliás, Janja já está lá, e ministros para a Rússia e para os Estados Unidos. Me diz o que Davi Alcolumbre vai fazer na Rússia e nos Estados Unidos. São encontros de chefes de Estado, inclusive chefes de Estados ditadores nesses encontros, diga-se de passagem. E aqui vai José Guimarães, vai Mário Vieira, que são ministros, ministro de Minas e Energia, ministro de Desenvolvimento Agrário, e aqui Simone Tebet e Janja já estão as duas fazendo compra e passeando com seu dinheiro na Rússia, e toda essa galerinha aqui vai viajar com o seu dinheiro para a Rússia e para a China. É isso que está acontecendo, é isso que a gente tem para hoje. Mas, pessoal, vamos falar agora do BO que está acontecendo. Primeiro a gente falou em 6 bilhões, depois a gente falou em 90 bilhões e dá uma olhada no que acaba de sair. A fraude no INSS e empréstimo consignado pode chegar a mais de 150 bilhões de reais caso tenha ocorrido em 2023, 2024 e 2025, e já há provas de que houve sim em todo esse período. Então, mensalão, petrolão, tudo ficou para trás. É o maior escândalo de todos os tempos. E a repercussão que isso está dando, pessoal, é gigantesca. O governo não sabe o que fazer, praticamente enterrou todas as chances de 2026 da esquerda conseguir alguma coisa com Lula, com esse maior escândalo de todos os tempos. O PDT deixou a base do governo na Câmara após a saída de Lupe, que saiu como corrupto que o é. Afinal, ele inclusive confessou que sabia, mas atrasou nas medidas, ou seja, no mínimo ele prevaricou. E aí eu quero mostrar aqui para vocês a CNN dando essa notícia com o enfoque que ela tem, com a importância que ela tem para o governo, o quanto abala o governo Lula. Dá uma olhada nisso aqui que eu já volto com vocês. E agora, breaking news aqui no Bastidores CNN. Após a troca no Ministério da Previdência, o PDT decidiu deixar a base aliada do governo Lula. Informação da nossa repórter Luciana Amaral. Segundo o líder do partido na Câmara dos Deputados, o deputado Mário Ehringer, essa posição foi unânime. Vocês lembram?
O líder do PDT deu uma entrevista exclusiva aqui ao Bastidores CNN e disse: se Carlos Lupe deixasse o Ministério da Previdência Social, nós sairíamos do governo. Dito e feito. Toda a bancada do PDT na Câmara dos Deputados, 17 parlamentares, votaram de maneira unânime para que o partido deixasse a base aliada. Eu conversei no domingo com a ministra Gleisi Hoffmann e ela me disse que estava em um trabalho constante para evitar a saída do PDT. Agora, o PDT vira um partido independente, assim como é hoje o PSDB, ou seja, partidos que não são de oposição, mas não são do governo. Isso mostra uma insatisfação generalizada no partido com a saída de Carlos Lupe. Inclusive, eu conversei com aliados de Carlos Lupe e ele está bastante frustrado com a sua saída do governo. Lembrando, Carlos Lupe disse que pediu uma investigação sobre as fraudes do INSS. Carlos Lupe não está na investigação da Polícia Federal, mas Luiz Inácio Lula da Silva, para tentar estancar a crise, demitiu o ministro, que é também o presidente honorário do PDT. Isso mostra que o PDT não ficou satisfeito. Carlos Lupe, nos bastidores, diz que não está satisfeito. Uma fonte me disse que ele tem usado a expressão "estou ainda lambendo as feridas" para que haja algum tipo de composição. Pessoal, para você ter uma ideia, para você ter uma noção da gravidade do que está acontecendo. Então, o governo acaba de perder o pouco apoio que tinha agora com o PDT. Então, o PDT tende a virar não só neutro, mas tende a virar rival do governo, ou seja, compor a base centro-direita contra o governo Lula, que já não tinha apoio na Câmara, que está sendo sustentado pela sacanagem, pelo rabo preso de quem? De Hugo Mota. E aqui, pessoal, o cara que passa o dia inteiro falando das fraudes de Bolsonaro, que Bolsonaro fez isso, fez aquilo, pipipi, popopó, com os números exorbitantes, mas mexeu com o político de estimação dele. Sabe o que ele fez? Primeiro ele ficou quieto, e aí ele foi provocado. Mas Ciro defendeu Carlos Lupe, que é réu confesso, disse que sabia tudo sobre a fraude do INSS e que não agiu a tempo. Então, no mínimo, como eu disse, ele prevaricou, foi omisso e atacou a escolha de Lula para a Previdência. Olha só, ainda está querendo ter razão. Ex-candidato a presidente pelo PDT responsabilizou Michel Temer, Jair Bolsonaro, tinha que cair no colo dele, né? E Luiz Inácio Lula da Silva pelos desvios, sendo que o PDT, através de Carlos Lupe, não participou de nada. Tinha o ministro, tinha o presidente do INSS, mas o PDT não tem culpa. Dá uma olhada só para você lembrar disso em 2026. Olha só esse trecho aqui que é importante para vocês. O ex-presidenciável Ciro Gomes saiu em defesa do ex-ministro da Previdência, Carlos Lupe, que é do PDT, presidente do partido dele, nesta terça-feira. Na ocasião, Ciro falou sobre a farra do INSS e criticou Volney Queiroz a escolha de Volney Queiroz pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para chefiar o ministério. Além de Lula, de quem foi ministro da Integração Nacional em 2003 e 2006, Ciro responsabilizou ainda os ex-presidentes Michel Temer, Jair Bolsonaro, é claro, não sai da boca dele, né? Pelo escândalo envolvendo descontos indevidos. Então imagina, Lupe é o ministro desde o início do governo Lula. E os maiores culpados são Michel Temer e Jair Bolsonaro. E eu vou mostrar para vocês que isso é uma mentira. Abre aspas, disse o Ciro. Isso aqui é o foco da minha indignação. Infelizmente, olha as falas deles, né? Olha só. Começou com Bolsonaro, verdade. Começou com Temer, passou para Bolsonaro na faixa dos 200, 300 milhões por ano. No governo Lula, passou para 3 bilhões de reais por ano, disse Ciro. Ou seja, o meu ministro, o meu cupincha do PDT não teve culpa de nada. Ele estava vendo, mas ele não colocou dinheiro no bolso, ele só não agiu. Disse o Ciro Gomes aqui, quem é o responsável político por essa questão é Temer, Bolsonaro e Lula. Ou seja, Lupe não tem. E teve coragem de dizer que Lupe é um homem sério. Ao elogiar o ministro da Previdência, Ciro afirmou que Lupe é um homem sério e acusou Lula de fritá-lo após revelações das últimas semanas. Um absurdo completo. Lembre-se disso em 2026, se por algum momento passar na sua cabeça em votar em Ciro Gomes. E falando nisso aqui, olha só. Após romper com o governo, o PDT sinaliza apoio à CPI do INSS, só que com uma condição. Adivinha qual é? Pois é,
os caras não esquecem o cara, né? O cara que é favorito, o cara que vai ganhar as eleições de 2026, então os caras têm que dar um jeito de colocar ele. Partido de Carlos Lupe, o PDT, condiciona apoio à investigação do INSS à inclusão da gestão Bolsonaro no escopo da CPI. O que eles querem fazer? Incluir Bolsonaro para tentar, mais uma vez, arrumar mais um motivo, para arrumar mais um processo, para tirar o poder político dele e também, na marra, tirar a capacidade de eleição dele. Então, veja só como é a sacanagem e a perseguição que sofre Bolsonaro e a direita. E aqui, pessoal, comprovando exatamente o contrário do que Ciro falou, dá uma olhada nas reclamações que tiveram a alta. Bolsonaro e Lula, dá uma olhada na comparação aqui, ó. Aqui é o Temer, né? Então veio aqui Bolsonaro, teve uma subida sim, e a gente sabe que os órgãos, se você vacilar, tem fraude sim, mas o aumento a partir de 2023 é uma coisa brutal. Você sai da faixa dos milhões aqui e você passa em 2023 e 2024 a faixa do bilhão. Tudo isso estava debaixo do nariz muito grande de Carlos Lupe, por sinal. Então, falar que o culpado é o Bolsonaro, que o culpado é o Temer, isso é um absurdo. Se você puxar aqui para trás, com certeza tinha no governo Dilma também. Então, a fraude existia sim, mas não nesse nível, ou seja, virou um sistema e não uma fraude que precisava ser apurada. Eles inflaram o sistema e eu vou mostrar para vocês que aquela narrativa de que, olha, só foi apurado porque as instituições no governo Lula podem trabalhar, a PF é independente, eu vou mostrar para vocês que é mentira também. Mas antes disso, dá uma olhada aqui, ó, pessoal, nessa matéria aqui que eu vou falar, que fala também dessa questão dos descontos e ele deve cair ainda hoje. Quem? Olha só, o ministro Volney Queiroz. A sacanagem é tão grande, pessoal, que olha só, o novo ministro da Previdência, que foi colocado de bate-pronto assim que Lupe saiu, assinou a mesma emenda para reduzir o controle nos descontos. O mesmo motivo que foi a demissão do presidente do INSS, mesmo motivo que o Lupe saiu, ou seja, não tem qualquer cabimento. A medida que teve Volney Queiroz como coautor beneficiou as instituições autorizadas a realizar os descontos. A direita pressionou, já fez denúncia e ele deve cair ainda hoje, tá, pessoal? Mensagem aqui que a gente recebeu, informação de bastidores, Volney deve cair ainda hoje para você ter uma ideia do nível que chegou essa palhaçada. Eles estão tentando se proteger. E olha só, a PF é independente no governo Lula, né? Por isso que apurou, tá aqui mais uma prova para vocês. Olha só, PF ignora o irmão de Lula na entidade que descontou 300 milhões de aposentados. Só eu vou ler o trecho aqui mais importante para vocês. Olha só. A Polícia Federal deveria explicar por que investigou tanta gente em diferentes entidades fajutas de desconto aposentado e preservou o vice-presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, o Sindinap, que descontou mais de 300 milhões dos beneficiários no escândalo do desconto gate, né, que eles chamam, da Previdência. Esse vice, que assumiu há pouco mais de um ano, é ninguém mais, ninguém menos que José Ferreira da Silva, o Frei Chico, irmão do presidente Lula. Chico, que não é Frei, apelido dado há décadas por causa da calvície, é cercado por gente interesseira desde o primeiro mandato do irmão. Em entrevista a este repórter, em 2002, aqui a matéria, né, feita pelo repórter aqui, só para dar os créditos para ele, né, pessoal? Aqui o Leandro Mazzini, ele diz o seguinte, ó, em entrevista dada em 2002, ele soltou o seguinte: deixei de ir às festas e fico mais em casa. Mudei meu número do meu celular e do telefone da residência 2 vezes, mas sempre me chamam. O povo pensa que o Lula pode resolver tudo e as pessoas nos procuram, os irmãos, para tentar resolver os seus problemas. Já me pediram empregos, dinheiro, moradia. Teve um pedido ridículo de um empresário, disse assim: Frei Chico, me ajuda a liberar um material na alfândega do Porto de Santos e você vai ganhar muito dinheiro. À época, ele pulou fora. No caso atual, tem chance de se explicar
ou pode virar alvo das investigações após as buscas da entidade. Mas está aqui, dando os créditos a Leandro Mazzini, a PF simplesmente está deixando de lado aos pouquinhos, a PF que é tão independente no governo Lula, deixando o irmão dele, que faturou 300 milhões de reais. E aí, pessoal, o STF se manifestou sobre essa situação. Estava demorando, né? Só que a manifestação deles foi maravilhosa. Você vai ficar indignado. Olha só o que eles disseram. A fraude, que pode chegar a 150 bilhões de reais, é o seguinte: fraude no INSS pode ser pior que o Pix para a imagem do governo, avaliam ministros do STF. Vocês acreditam que a manifestação deles foi com relação à parte, o potencial de prejudicar a imagem do governo e não com os aposentados e pensionistas? Ou seja, como que deve receber, deve entrar com ação na justiça, o STF vai intervir, a OAB vai intervir, ou seja, como poderia resolver essa situação? Não. A coisa hoje é tão escrachada que eles estão preocupados em defender o governo, ou seja, não arranhar mais a imagem do governo Lula, que já foi esbagaçada pela questão do Pix. Então, ele diz o seguinte: os ministros, e eles não revelam aqui, né, André Sadi, da TV estatal, disse que eles estão preocupados, que isso aí pode arranhar a imagem do governo, ou seja, o segurado, o beneficiário, o aposentado, que se lixe. O importante é proteger o governo. E falando nessa corja aí, pessoal, é o seguinte: Moraes fez uma confissão que, assim, altera completamente o processo de Bolsonaro. E eu quero trazer aqui para vocês essa matéria, só os principais trechos. Mas ele disse que até o momento ele não tinha prejudicado o Bolsonaro, sempre deu acesso às provas, não foi negado nada, e agora ele se manifestou e fez o seguinte: Moraes manda a PF dar a Bolsonaro acesso integral às provas do processo da trama golpista, né? A suposta trama golpista, o golpe. Olha só, o ministro Alexandre de Moraes do STF liberou nessa quarta-feira o acesso a todas as provas coletadas pela Polícia Federal em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro no processo. Mas ele não dizia que já tinha liberado tudo? Pois é, pessoal, pura narrativa. Para o cumprimento da medida, o relator fixou o prazo de 5 dias para a Polícia Federal informar qual é o melhor meio para que as defesas e a PGR tenham acesso integral a todo o material apreendido durante as investigações do caso. Abre aspas. A Polícia Federal deverá manter sigilos sobre quaisquer documentos, mídias, áudios, vídeos que contenham fatos íntimos e relacionados à vida privada de todos os denunciados. Nesse caso, o julgamento deverá ser comunicado e as defesas deverão realizar requisitos específicos, acrescentou Moraes. O pedido tinha sido apresentado pela defesa prévia de Bolsonaro, ou seja, lá antes da denúncia, Bolsonaro já tinha pedido, mas ele negou. E agora que aceitou a denúncia, ele liberou. Isso não faz qualquer sentido. Então, já foi feito lá atrás esse pedido, e agora ele disse aos quatro ventos que não tinha negado nenhuma informação, e agora ele prova. Ele próprio confessa que tinha dificultado a defesa prévia de Bolsonaro, ou seja, tinha que ter o escândalo para a aceitação do processo, a aceitação da denúncia. O ministro disse que aceita o requisito de acesso imediato à totalidade do conjunto probatório. Olha o nível do ditador, né? Eu aceito o requisito de acesso imediato à totalidade do processo, como se isso fosse um favor, né? O tom ditatorial dele é um absurdo. Afinal, o processo ele tem que ser a ampla defesa, ela só é exercida quando você tem acesso a todos os autos. E ele comprova aqui que ele não deu essa chance a Bolsonaro, e essa confissão dele aqui, implícita, né? E que, na verdade, ela é totalmente explícita, né? Ele não confessou da boca para fora, mas com a medida dele, ele acabou confessando implicitamente. Ele acaba criando um imbróglio jurídico que pode melar esse processo a favor de Bolsonaro. Ele claramente dificultou a defesa, ele negou e agora ele mostra que ele realmente tentou e conseguiu prejudicar Bolsonaro até que essa denúncia saísse. Entre as provas colhidas pela Polícia Federal estão a integridade dos celulares apreendidos no decorrer da investigação, computadores, dados armazenados em nuvem, geolocalização,
lista de entrada e saída do Palácio do Alvorada e documentos financeiros. Imagina como é que você vai se defender de uma série de provas que tem em celular, em computador, enfim, na nuvem, geolocalização, sem ter acesso a isso, documentos financeiros. Você está sendo acusado com base numa série de provas que ele colocou aqui e você não sabe, você não tem acesso. Você só tem a descrição no processo. Então ele prejudicou sobremaneira a defesa de Bolsonaro e dos demais réus também. No documento enviado ao Supremo, a defesa do ex-presidente pede ainda autorização para participar das audiências dos demais processos relacionados à trama golpista. Esse ponto, no entanto, o ministro diz que decidirá no momento processual adequado, mostrando mais uma vez o seu poder, né? A sua vontade de ser um ditador. Ou seja, eu defino o momento adequado, não é quando vocês querem. Ou seja, não tem prazo processual, não tem defesa, não tem direito à ampla defesa em momento algum do processo, só quando ele decide. Na decisão, Moraes lista ainda as testemunhas que serão ouvidas ao longo da instrução processual. São 15 no total, indicadas por Bolsonaro, o total apontado pela defesa do ex-presidente. Entre eles estão o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e os ex-comandantes militares e parlamentares, inclusive até Mourão está. Mas, pessoal, isso é um marco no processo e pode gerar uma nulidade, sim, né? Infelizmente, a gente está tratando de STF. Infelizmente, o recurso é no próprio STF, mas em qualquer tribunal decente que julgue através das leis e não politicamente, isso daqui já seria uma causa de nulidade do processo. Esse foi o resumo de hoje. Se você gostou, já considere se inscrever no canal, deixar o joinha aí agora, compartilhar esse conteúdo. O forte da direita é justamente a comunicação, as redes sociais, então vamos nos fortalecer, certo? Muito obrigado pela audiência, um forte abraço e até o próximo vídeo.